Uma vez que decidimos aceitar a Jesus, decidimos colocar a nossa vida e a nossa jornada debaixo de uma continuidade necessária, plena, dificultosa, mas carregada daquilo que Deus nos propôs quando nos convidou, lançando sobre nós o fundamento que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando nós olhamos para essa chamada de Cristo e voluntariamente decidimos abraçar essa jornada santa, poderosa e carregada de percalços, nós também abraçamos uma identidade de fé, fé operante, fé vibrante, uma fé que nos leva a permanecer no sensível estágio do quebrantamento, uma fé que nos faz caminhar além daquilo que esperamos, além daquilo que queremos. Mas a fé é justamente esse desafio de entender que Deus constrói o tudo do nada. E o mais importante, Ele é a matéria-prima com a qual Ele constrói todas as coisas. Tudo que nós desejamos criar, gerar, construir, vamos precisar investir em angariar a matéria-prima com a qual vamos erguer a nossa construção, a nossa conquista. Mas quando olhamos para Cristo e nos lançamos vulneravelmente nas mãos daquele que nos chamou, entendemos que Ele provê para si. Ele provê para si. Ele provê para nós. Ele é o único que pode construir o tudo do nada, porque a partir dele, ele constrói o tudo, sendo ele mesmo a própria matéria-prima que ele utiliza para fazer nascer aquilo que outrora não existia, não seria capaz de se fazer respirar. Por meio da nossa fé, nós podemos ver Ele fazendo com que pulmões voltem a respirar. Por meio da fé, podemos ver alguém completamente destruído por vícios ou por decisões equivocadas ser recolocado diante de uma possibilidade de uma vida completamente carregada de honra, de excelência. A excelência de Cristo, que se manifesta por meio do arrependimento. A palavra do Senhor, ela nos fala em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça. Não se canse de fazer o bem, porque você foi criado a partir do nada, você foi gerado a partir do sonho de Deus de ter aqui na terra uma família imperfeita, buscando nele a perfeição. Uma família que busca a estatura de varões perfeitos todos os dias, no momento em que conscientemente decide lidar com as suas imperfeições. Pessoas que se tornam completamente fortes a partir do entendimento de que não possuem nenhuma força. Pessoas que se tornam completamente produtivas a partir do momento que reconhecem a sua inabilidade de produzir. Pessoas que se colocam vulneráveis a partir do entendimento que por suas próprias forças e energia não podem
se proteger. Pessoas que entendem que não podem gerar por si mesmo uma construção saudável. Uma construção qualquer, sim. Uma construção pautada na força humana, sim. Uma construção gerada na unidade do ser humano, na força bruta do ser humano, sim, é possível, mas não é saudável. Veja, por exemplo, a Torre de Babel descrita na palavra. A força da unidade do ser humano tentando mostrar para Deus e para si mesmo que não precisariam de Deus para construir algo relevante. Absurdo? Sim. Deus se levantou contra isso? Sim. Deus colocou confusão na linguagem, na comunicação daqueles homens para mostrar que Ele é Deus? Sim. Mas temos hoje, nos dias de hoje, homens que estão tentando mostrar para si mesmo que não precisam de Deus. Ou melhor, que não precisam das leis de Deus. Dificilmente encontramos pessoas que digam eu não preciso de Deus, mas o tempo todo, e pasme, em meio aos cristãos, encontramos pessoas que podemos ler as suas atitudes como quem está gritando para o mundo exterior, dizendo: olha só, eu posso estar tão motivado que eu não preciso das leis de Deus. Eu não posso dizer que não preciso de Deus, mas eu posso viver, infelizmente, como alguém que não carece de uma atitude de obediência aos parâmetros protetivos de Deus. E eu repito, é triste perceber que nos tornamos fortes aos olhos do mundo, nos tornamos proativos para dar uma resposta ao mundo, respondemos a estímulos gerados no mundo que melhoram aquilo que estão vendo na imagem que estamos gerando em nós mesmos, mas que não mostram a identidade que temos em Cristo Jesus, mesmo carregando uma Bíblia debaixo do braço e tendo o endereço certo aos domingos à noite, o culto de celebração talvez. Vivemos em tempos em que notamos a urgência de nos reposicionarmos diante da posição anterior que tomamos. Esse tempo está nos mostrando, está nos revelando que existe uma separação entre os homens de Deus e os meninos de Deus. Meninos de Deus jamais negam a Deus, mas vivem como quem não precisa da vulnerabilidade de obedecer e honrar aos princípios da palavra de Deus. Homens de Deus ganham força, relevância, crescimento, maturidade e por causa disso são homens. Mas o que os torna homens de Deus é a capacidade de crescer, avançar e conquistar por meio dos princípios e da observação dos princípios e caminhando por entre os princípios, geram vida de Deus. Vulnerabilidade. Deus está levantando uma geração de vulneráveis, poderosamente vulneráveis, que não se cansam de fazer o bem, como está escrito em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos diante das adversidades. Não nos cansemos diante da oposição do mundo caído. Não nos cansemos de nos posicionar terminantemente contra o ritmo do mundo. Porque o ritmo desse mundo leva para um resultado que não é o resultado de entrega, de serviço,
de dependência, de superação, de amor que enxergamos em nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Então, Deus está levantando homens de Deus que resultam de uma decisão de ser vulneráveis diante do Pai. Colocar no chão todas as suas defesas, todas as suas barreiras e dedicar-se à dependência de Cristo. Não faça nada que antes não tenha visto revelado no Filho. Não faça nada que antes não tenha sido ordenado pelo Pai. Não reaja a algo que não tenha sido inspirado pelo Deus Espírito Santo, que nos foi enviado para nos ensinar e para nos lembrar a respeito de todas as coisas. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de receber do Pai mais dependência. Coloque no chão as barreiras. Não se isole em suas próprias defesas. Que as suas experiências nesse mundo não suplantem as suas experiências do lugar secreto, do lugar estabelecido em Mateus capítulo 6, do lugar onde você entra e fecha a porta do quarto, fala em secreto e escuta em secreto. Que essas experiências possam ser relevantes em sua jornada, porque são elas que dizem para você: você não precisa levantar barreiras, defesas, você não precisa ser aquilo que o padrão do mundo diz que você deve ser. Você não deve esperar pela relevância desse mundo, mas deve buscar uma relevante dependência daquele que nos alistou no poderoso exército daqueles que se levantaram para levantar a notícia de que em meio ao caos existe as boas novas, o Evangelho. Não se canse de fazer o bem. Um dia arrependido, mantenha-se arrependido. Um dia amando, mantenha-se amando. Um dia você foi perdoado, então você precisa também se manter no perdão liberado. Um dia dependente do Pai, mantenha-se dependente do Filho e do Espírito Santo. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de avançar como socorro para outros tantos. Existe uma medida, existe um limite. E esse limite e essa medida te chamam para pensar sobre a eternidade. Esse é o seu limite. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de persistir no amor. Não se canse de se manter na decisão de ser santo, de ser servo, de ser coluna de sustentação para o avanço do ministério de Jesus, que se cumpre nos dias de hoje, em mim e em você. Não se canse, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo iremos sim, sem falta e sem dúvida alguma, colher, se não houver desistência em nossa jornada. Não se canse de fazer o bem. Não desista da igreja. Não desista da sã doutrina. Não desista de ser cheio do Espírito Santo. Não desista dos seus irmãos. Não desista da caminhada com Jesus. Em nome do Filho, do Pai
e do Espírito Santo. Amém.